Boa noite, professor. Eu sou o Douglas. Estou aqui em nome de Vitor Veríssimo e William Andrade. Estou representando eles para apresentar um pouco sobre Porto de Suape. Porto de Suape ele está localizado no nordeste do país, mais específico em Pernambuco. Ele tem cerca de 200 km de costa marítima. Eu vou citar alguns pontos importantes sobre um pouco do seu histórico, sua origem, a sua logística, que é o principal, o porquê que ele é tão referenciado como um porto de ponto estratégico no Brasil. Vou citar um exemplo sobre isso e vamos lá. Sobre o seu histórico, Porto Suape ele começou a sair do papel no final dos anos 70 e deu início a um porto industrial. Seu projeto foi baseado tendo como exemplo portos bem-sucedidos da França e do Japão. Ele originou-se a partir de uma possível substituição ao porto do Recife, né? E tendo em vista a substituição, eles aproveitaram a oportunidade para idealizar e construir o Porto Indústria, né? Ou seja, atenderam um distrito industrial localizado nas áreas adjacentes. A implantação começou pelo Mole Sul em 1980, foi inaugurado aí o Pier 9 foi inaugurado o Pier em 9 de novembro de 82. O primeiro berço do cais foi inaugurado em 9 de maio de 1986, 4 anos depois, né? Ele está localizado no litoral sul de Pernambuco, próximo a alguns rios famosos, que é Tatuoca e Massangana. O acesso ao porto externo por mar ele tem profundidade mínima de 16,5 metros e o calado máximo permitido é de 14,5 metros na pleamar. O acesso terrestre ele pode ser feito por rodovias federais ou estaduais e também pela ferrovia. Quanto ao acesso aéreo, ele pode ser feito através do Aeroporto Internacional de Recife, que é bem próximo, 40 quilômetros, né, de Recife. Além destes, o porto também conta com a infraestrutura do modal duto-viário, ficando o transporte de líquidos inflamáveis feitos diretamente da indústria ao terminal portuário responsável. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a logística, citando o transporte de um local para o Brasil até o Porto de Santos, e logo após eu vou citar o exemplo do mesmo local indo para o Porto de Suape. E com esses exemplos será visível o porquê da sua localização estratégica ser tão famosa. A gente vê que a mercadoria sai da Coreia do Sul, é transportada e vai para a Holanda. Após isso, chega no Porto de Santos e do Porto de Santos é distribuído para o Brasil inteiro. Correto? Esse caminho da Coreia do Sul que vai para a Holanda e que chega no Porto de Santos leva cerca de 30 dias. É um tempo considerável, né? Visto que sai da Ásia, passa na Europa, aí da Holanda, Europa, e da Europa vem para o Brasil e para no Porto de Santos. E aí chega ali no Porto de Santos e aí tem aquele trâmite
aquela burocracia de liberação de carga, então imagina aí quantos dias não vai levar, né? Vou dar o outro exemplo dele saindo da Coreia e indo pro Brasil, porém agora pro porto de Suape. Ele sai da Coreia do Sul, ele vai passar ali pelo canal do Panamá e vai chegar direto no porto de Suape. Ele vai levar cerca de 17 dias para fazer essa rota pelo canal do Panamá. Então, assim, é visível essa característica, a fama do porto de Suape, pela característica de ser estrategicamente bem localizado, né? Geograficamente ele é bem localizado. E assim, em comparação com o Porto de Santos, a mesma entrega, o que acontece? Enquanto para Santos levaria 30 dias, para o Porto de Suape levaria 17 dias, ou seja, são 13 dias de diferença. Logo, a gente gastaria, se fosse para Santos, gastaria mais tempo, né? Então vamos falar de Suape. Então assim, o que acontece? Eu tenho uma encomenda na Coreia do Sul, vou mandar para Porto Suape. Ao invés de eu mandar para Santos, eu escolho mandar para Suape. O que acontece? Eu vou ter menos tempo, eu vou ter 13 dias de diferença em relação ao Porto de Santos. Eu vou ter menos custo, consequentemente, né? Claro, porque se eu tenho menos dias de viagem, eu vou ter menos custo logo. E consequentemente, menor o valor do produto, certo? Para o consumidor final. Então, assim, Porto Suape ele é um dos portos que mais cresce no país, já que ele vem sendo responsável aí pela distribuição de cargas de todos os continentes, por conta de sua localização estratégica. Ele está em alto potencial de crescimento nos últimos anos, tende a crescer. Ele é um dos portos que tem o maior índice de crescimento nos próximos anos. Ele possui uma área aí de 3.500 hectares, né, ou seja, mais ou menos aí 135 km². Aqui a gente vê mais os locais que estão ligados a ele, alguns locais aí que ligam o porto de Suape. E o Suape ele está conectado aí a mais de 250 portos em todos os continentes. Ele tem águas profundas, localização estratégica, né? Então ele é um lugar assim que o povo internacional, o mercado internacional olha com bons olhos para Pernambuco. Logo, Porto de Suape, a tendência de crescimento é muito grande quanto a isso. A gente vê aqui a região, né? O estado. A área de influência, ele abrange toda a área ali, né? Pernambuco, Alagoas, da Paraíba, além do Rio Grande do Norte, Ceará, interior do Maranhão. Além de distrito industrial e porto marítimo, ele também abriga uma reserva ambiental, que é cerca de 60% do seu território, né? É tudo de área preservada, né? Considerado área preservada. O Porto Suape ele é bem sustentável. Além dessa reserva aí de 59% do seu território, de área consideravelmente preservada, ele também conta com fornecimento de gás natural, de energia elétrica, água tratada, e conta também com a maior movimentação de cabotagem do país. A administração
É administrado pelo governo do estado de Pernambuco, com uma autorização do governo federal, através de convênio. O convênio foi firmado em 92. Aqui a gente vê o plano diretor para 2030. A gente vê que a administração visa muito essa zona de preservação ecológica. A gente vê aqui que é gigante essa área de preservação ecológica, imensa. É muito mais do que os 59%, né? O clima apresenta um clima tropical úmido. A temperatura é elevada, bastante calor lá. A média anual é em torno de 25 graus. Os ventos predominantes têm direção entre leste e sudeste, com alguns vindo da direção nordeste. O regime das marés é caracterizado por ser semidiurno. Aqui a gente vê uma tabelinha aqui sobre os dados climatológicos para o Porto Suape. A precipitação a gente vê aqui que ela é maior nos meses de abril a julho. Os demais meses são relativamente baixos a precipitação, principalmente em dezembro, novembro, dezembro. Aqui fala um pouquinho sobre a logística, que eu falei antes já. Fala aqui sobre cais que tem movimentação para escórias e cinza, enfim, mais para frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso, que são as principais, né? A principal carga do Porto Suape é de líquidos. A gente vê aqui cais de múltiplos usos nessa imagem, que é uma foto do porto externo, né? Aqui o pier de granéis líquidos, pier de granéis líquidos e gases, os piers petroleiros, a bacia de evolução. A parte interna do porto a gente vê aqui o berço de cais público. Aqui tem o berço dois berços de contêineres, né? Berços 2 e 3 de contêineres. O berço 4 é para veículos e cargas em geral. E o berço 5, um terminal de açúcar. Aqui a gente vê alguns contêineres. Esse terminal aqui, ele possui capacidade para 700 mil TEUs anualmente. Ele está com um projeto a ser executado em 2020 para ter um aumento de 700 mil para 1.800.000 TEUs anuais. Então, mais de 1 milhão aí de aumento. É considerável a diferença, mais que o dobro. A gente vê uma foto aérea aí do Porto Indústria. A gente vê que não é só porto, é cheio de indústrias aí. Sobre a movimentação de carga, a gente vê que Porto Suape ele é responsável pela maior movimentação nacional de granéis líquidos e de navegação por cabotagem. Nesse gráfico a gente vê o principal crescimento, né, do Porto Suape de 2010 para 2016 final. Em 2010 a gente vê aqui que granéis líquidos, que é o que eles têm maior movimentação, está com 4 milhões em 2010, foi transportado 4 milhões e 100 mil toneladas em 2010. Em 2016 já teve um aumento para 17 milhões e 347 mil toneladas de granéis líquidos. É uma diferença considerável, bem considerável. A gente vê aí que tem um potencial de crescimento enorme. Ou seja,
mais de 76% da sua movimentação de carga é de granéis líquidos, 21% é de containers e esse restantezinho é de granel sólido e geral solta. Porto de Suape ele tem a maior taxa de crescimento da movimentação de cargas em 2016, né? Teve, né? E vem tendo ainda, né? Ele é o quinto lugar entre os portos públicos do Brasil, com maior movimentação de cargas. A gente vê aqui um gráfico de ranking de movimentação dos portos nacionais. A gente vê Itaguaí aqui para granéis sólidos. Containers, a gente vê Santos na frente. Porto Suape aparece aqui no finalzinho, quarto. Granéis líquidos, a gente vê Porto de Suape em primeiro, com 17,3 milhões de toneladas. 5 milhões de diferença para Santos. E carga geral solta nem aparece, que é mínimo. Então assim, é visível que Porto Suape ele tem a maior movimentação em granéis líquidos no país, no Brasil. Maior movimentação de granéis líquidos nacional. As vantagens competitivas é que a profundidade do porto interno é entre 12 e 15,5 metros. A profundidade do porto externo é entre 15,5 metros e 20 metros. O porto é abrigado com assoreamento mínimo, ele tem certificação do Código Internacional de Segurança de Portos e Navios. O modelo de gestão é Landlord Port. Ele tem prédio de autoridade portuária, ou seja, ele permite liberação de cargas em tempo reduzido, sendo assim, é menos burocracia. Quando a carga chega ali, eles desenrolam, teoricamente, falando na linguagem popular, eles desenrolam isso logo, não fica esse negócio agarrado. Outra vantagem competitiva que não está no slide é que eles possuem 2 estaleiros próprios que produzem qualquer tipo de navio ou plataforma offshore. Bom, com isso podemos notar que Porto Suape ele é de extrema importância para o país, né, devido à sua posição geográfica. Ele diminui os custos com frete, agiliza o processo. Ainda este ano, em 2020, vai ter um aumento aí de TECOM, né, vai aumentar a sua capacidade aí no terminal de containers. Ele vai para 1,8 milhões de teus-anos até 2035, consolidando ainda mais que o Porto Suape como um dos mais importantes para o país. Eu vou encerrar essa apresentação com esse vídeo, é um vídeo 360, mostrando um pouco da parte da área verde, né, do Porto de Suape, que a gente vê a zona de armazenamento dos containers. A gente consegue observar bastante a área verde aqui. É um porto bem ligado à sustentabilidade, as indústrias espalhadas aí. A gente vê os cais, começa a ver os cais. É um porto grande pra caramba, bonito e bem preservado. Bom, nosso trabalho é isso, professor. Espero que tenha ficado claro e objetivo. Não foi fácil gravar esse vídeo. Gravei umas 3 vezes. Acho que agora foi. E é isso aí. Valeu, professor. Até mais.